E o projeto Safiel, que tem como planejamento profissionalizar o Corinthians, pode estar prestes a ter um avanço histórico. E quem será que o treinador Dorival Júnior vai escolher para substituir o meia argentino Rodrigo Garro no clássico de quinta-feira contra o São Paulo? E ainda falando sobre o Dorival e também o clássico de quinta-feira, o paredão Hugo Souza avançou na recuperação dessa lesão e pode se tornar opção para o Dorival nesse clássico importantíssimo dentro da nossa casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre boa notícia, finalmente o paredão Hugo Souza avançou na recuperação da sua lesão e pode ser opção para o treinador Dorival Júnior no clássico de quinta-feira contra o São Paulo. O Hugo Souza acabou ficando de fora dos dois últimos compromissos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Dois últimos compromissos que infelizmente nós perdemos. A derrota para o Red Bull Bragantino e também a derrota para a equipe do Ceará no final de semana retrasado. O Corinthians acabou não tendo o Hugo Souza porque no jogo do dia 2 de novembro contra o Atlético Mineiro, ele acabou sofrendo uma pancada na coxa esquerda que o tirou desses dois compromissos e também o Hugo Souza acabou sendo desconvocado dos compromissos com a seleção brasileira nessa data FIFA. Desde então, ele vinha tratando desse problema e finalmente, ontem, segunda-feira, dia 17 de novembro, o Hugo Souza avançou, fez trabalhos em campo com os companheiros e pode ser novidade para o Dorival no jogo de quinta-feira contra o São Paulo, destacando que na quarta-feira, amanhã, o Hugo Souza será reavaliado se terá condições ou não de disputar esse clássico contra o São Paulo. A minha opinião quanto a esse avanço do Hugo Souza é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um dos nossos principais jogadores. Felipe Longo, nas duas derrotas que o Corinthians teve, ele que substituiu o Hugo Souza, não teve culpa nenhuma nos gols. Então estamos falando de um jogador que é simplesmente um dos líderes do atual elenco. Então é extremamente importante termos o Hugo à disposição do Dorival. Estamos na reta final do Campeonato Brasileiro, contando com esse jogo contra o São Paulo, serão apenas 5 jogos na competição, temos que alcançar os 45 pontos, que é a conta que os matemáticos fazem, a soma de pontos para se livrar de qualquer chance de rebaixamento, e em breve teremos decisão na Copa do Brasil, os 2 jogos de semifinal contra a equipe do Cruzeiro. Enfim, então o Hugo volta no momento certo. Tomara que na reavaliação de amanhã esteja tudo certo e ele esteja à disposição do Dorival para o jogo importantíssimo de quinta-feira que temos que vencer. E agora vamos falar sobre o treinador Dorival Júnior estar quebrando a cabeça para definir quem será o substituto do meia argentino Rodrigo Garro, que está suspenso para o clássico de quinta-feira contra a equipe do São Paulo. Quinta-feira, o Corinthians terá um compromisso importantíssimo e complicado dentro de casa. Vamos jogar contra a equipe do São Paulo. Clássico, mais um clássico nessa temporada de 2025 e absolutamente que nós queremos vencer o São Paulo. Lembrando que no jogo do primeiro turno, infelizmente, perdemos por 2-0 no Morumbi e o Corinthians poderia até ter tomado mais gols. Então, para esse jogo, absolutamente que o Corinthians tem que vencer. Nós queremos que o Corinthians vença. Para esse jogo de quinta-feira, eu acabei de falar para vocês que temos expectativas do retorno do paredão Hugo Souza, mas o Dorival tem uma ausência que já é confirmada, que é o meio argentino Rodrigo Garro, que tomou cartão amarelo na derrota por 1-0 para o Ceará, e aquele cartão amarelo foi o terceiro dele, e ele está suspenso para esse clássico contra o São Paulo.
quem será o substituto do Rodrigo Garro? O Dorival tem opções como Breno Bidon, o jovem Dieguinho, de repente o Memphis atuando como um criador de jogadas, podendo também de repente até improvisar o André Carrilho, e o Gui Amorim, que é um meio-campista da base, que ainda não estreou nos profissionais, de repente até pode ser tratado como uma opção. Para esse jogo contra o São Paulo, pelos treinos, pelo que vem acontecendo nos trabalhos, o Breno Bidon deverá começar entre os titulares jogando no setor do Rodrigo Garro, mas absolutamente que não temos certeza, de repente pode ser que o Dorival promova alguma surpresa ou algo assim, mas tudo indica que quem corre na frente para substituir o Garro é o Breno Bidon, mas vamos aguardar. A minha opinião quanto ao Dorival Júnior ter que definir quem vai substituir o Rodrigo Garro é a seguinte. Primeiramente, Breno Bidon é quem corre com, digamos assim, é quem deverá começar o jogo contra o São Paulo. Pelo menos são as informações que chegam que o Bidon é quem está fazendo a função do Garro nos treinamentos. Então, Bidon que substituiu o Garro no período em que o Garro teve lesionado, quando ele teve a lesão na panturrilha, e o Breno Bidon foi muito bem. Então, muito possivelmente será o Bidon. Eu faço questão de lembrar do Dieguinho, jovem, de apenas 18 anos, acabou de renovar o contrato, acabou de subir das categorias de base. O Dieguinho, todas as oportunidades que ele teve com o Dorival foi aberto pelos lados do campo. E ele ainda não jogou como um meia centralizado, como um construtor de jogadas mesmo, fazendo a função do Rodrigo Garro. Na derrota para o Ceará, o Dieguinho foi um dos poucos jogadores que nós colocamos como ponto positivo naquela derrota que infelizmente aconteceu em casa. Então, eu particularmente gostaria de ver o Dieguinho atuando nessa posição de armador mesmo. Mas é como eu disse, tudo indica que será o Bidon, mas volto a dizer, não tem nada resolvido. Só teremos certeza mesmo na quinta-feira, 1 hora antes do jogo, que é quando sairá a escalação oficial. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Safiel. O projeto Safiel pode estar prestes a ter um avanço histórico e eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Safiel vem ganhando forças cada vez mais entre torcedores, entre associados do nosso timão. Alguns conselheiros também já estão ouvindo o projeto e absolutamente Safiel tenta o máximo possível se aproximar das organizadas do timão. Relembrando rapidamente, projeto Safiel que visa profissionalizar o Corinthians, um modelo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, onde o clube não teria apenas um dono, e sim todos os torcedores que tivessem condições e adquirissem as ações. Então, o projeto, como eu disse, vem ganhando forças e vem surpreendendo. O lançamento aconteceu no dia 28 de outubro e desde então o projeto vem tentando esclarecer as coisas o máximo possível. Algo que chamou a atenção é que membros dos Gaviões da Fiel estiveram no lançamento e desde então algumas coisas vêm acontecendo. Por exemplo, Gaviões se reuniu entre os seus conselheiros para discutir o projeto com a presença dos idealizadores do Safiel e depois dessa reunião entre diretoria e conselho deliberativo dos Gaviões, eles ficaram de levar para os associados, para a massa. E isso vai acontecer. O Gaviões já comunicou em suas redes sociais que na próxima quarta-feira, dia 19, amanhã, a partir das 20 horas, o projeto será apresentado para os associados, para a massa em geral. Então, esse que pode ser um avanço histórico para o Safiel. Por quê? O que será discutido? O possível apoio ao projeto. Se o Gaviões decidir apoiar o projeto Safiel, Safiel vai ganhar muita, mas muita força e eu digo para vocês que será um avanço histórico.
A minha opinião quanto a essa reunião dos Gaviões da Fiel entre diretoria, conselheiros e os associados, a massa, é a seguinte. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa Fiel vem surpreendendo, porque só pelo fato do Gaviões, por exemplo, estar avançando tudo isso, é algo que surpreende muito, porque alguns anos atrás não se poderia nem falar em sociedade anônima do futebol dentro da organizada. E mediante a todos esses problemas políticos que o Corinthians vem vivendo, absolutamente que o Gaviões está olhando o Safiel com olhos, pelo menos, que estão interessados. Não estou aqui dizendo que depois dessa reunião o Gaviões vai apoiar o projeto Safiel ou algo assim, mas o que eu estou falando para vocês são os avanços que o Safiel vem tendo dentro da organizada. Se de repente os associados, o Conselho Deliberativo e a diretoria do Gaviões decidirem que o correto será apoiar o projeto, Safiel terá o maior avanço de todos. Então podemos dizer que o projeto Safiel pode ter um avanço histórico caso o Gaviões realmente decida apoiá-los, com a força das organizadas, de nós que estamos nas redes sociais, toda a fiel torcida. O projeto Safiel, que hoje é tratado por muitos que é a principal solução para os problemas do clube, é a forma do Corinthians se profissionalizar. Então, posso dizer a vocês, reunião está marcada e o Safiel pode estar prestes a ter um avanço histórico e até aqui o maior de todos. Se Gaviões decidir apoiar, a pressão vai ficar muito grande e eu acredito que várias organizadas virão juntos. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, quem vocês acham que tem que substituir o meia Rodrigo Garro no clássico de quinta-feira contra o São Paulo? E quanto o paredão Hugo Souza, ainda falando sobre o clássico, voltou a treinar com os companheiros. Será que ele terá condições de estar à disposição do Dorival Júnior para esse jogo tão importante de quinta-feira? E quanto a essa questão do Safiel, Gaviões vai se reunir com os associados para discutir o projeto. O que vocês pensam disso? Será que o Gaviões deverá apoiar? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!